Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso desafio Durma Plenamente. Eu estou muito feliz por ter você aqui, porque a partir de hoje nós vamos dar um passo muito importante juntos. A gente vai aprender a cuidar da sua saúde através do sono. Dormir bem não é luxo, dormir bem é uma necessidade. E eu quero que você viva plenamente, com energia, clareza mental e equilíbrio emocional. E para isso, o sono é a raiz de tudo. Como você bem sabe, a gente inicia o nosso desafio, só que antes de passar os exercícios que eu vou passar durante o período, né, do desafio, eu quero explicar um pouquinho sobre como funciona o sono. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que quando a gente entende o porquê do exercício estar sendo proposto, a gente tem maior disposição para executar esse exercício. E entendendo o porquê de estar fazendo ele, também ele tem maior eficácia para a gente. Né? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona a arquitetura do sono, sobre as fases do sono, sobre a importância de alguns exercícios que eu vou passar para vocês no decorrer do desafio. Eu espero que vocês aprendam, que vocês entendam e que vocês apliquem na vida de vocês, porque isso vai fazer muita diferença no sono e na qualidade de vida. Porque uma pessoa que não dorme bem, não tem como ter uma vida boa, não tem como ser uma pessoa bem disposta, uma pessoa animada para seguir com a rotina, para fazer as coisas do dia a dia legal, né? Então, assim, uma pessoa que não dorme bem tem predisposição para ter ansiedade, para ficar depressiva. Então, para evitar isso tudo, vamos cuidar da coisa mais importante que está ao nosso alcance agora, que é a qualidade do sono. O sono é o melhor definidor da nossa saúde mental e física. Durante o sono, o nosso corpo se restaura, o cérebro limpa toxinas e a memória se consolida. E o nosso equilíbrio emocional se fortalece. Dormir bem é literalmente uma autoterapia. Eu vou falar sobre essa questão da autoterapia um pouquinho mais pra frente. Mas fato é que sem sono não existe saúde, não existe qualidade de vida. Mas por que tantas pessoas sofrem com insônia, dificuldade de adormecer ou acordam várias vezes durante a noite com os micros despertares? A resposta está no nosso relógio biológico interno, que é regulado principalmente pela luz natural do sol, pela alimentação e pelos nossos hábitos diários. Este relógio fica no cérebro em uma região chamada núcleo supraquiasmático. Ele é o maestro que organiza nossos hormônios, incluindo dois protagonistas: o cortisol, que é o responsável pelo nosso estado de vigília, e a melatonina, que é responsável por nos fazer sentir sono. Eu vou compartilhar com vocês agora um gráfico que mostra certinho como é que funciona a curva cortisol-melatonina. Nesse gráfico, vocês podem ver que pela manhã o cortisol precisa estar alto, porque ele é o hormônio que nos dá energia para acordar. Ao longo do dia, o cortisol vai caindo e quando anoitece, a melatonina começa a subir para que a gente possa sentir sono. O problema é que hábitos errados desregulam essa curva. E quando isso acontece, o corpo não entende a hora de dormir ou de acordar, e o sono fica leve, fragmentado ou até ausente, no caso da insônia. Vamos lá então. Nesse gráfico, a gente pode observar, né? Aqui embaixo a gente tem os horários das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia. A parte azul vai representar a noite e a parte amarela representa o dia, né? Só para que vocês possam entender bem que isso é muito importante. Vamos supor então que uma pessoa acorde às 6 horas da manhã. O que que acontece? No momento em que ela acorda, a gente tem o cortisol representado aqui pela linha verdinha e a gente tem a melatonina representado aqui pela curva roxa, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem bem. Às 6 horas da manhã, vamos supor que a pessoa acordou. Então, o que que acontece? A melatonina cai e o cortisol sobe. Porque a gente precisa que o cortisol esteja em sua total atividade, né? Para manter a pessoa acordada, para manter a pessoa alerta, para manter a pessoa ativa. Enquanto que o cortisol sobe, a melatonina baixa. Vocês podem ver que aqui no gráfico não tem como cortisol e melatonina estarem juntos, trabalharem juntos. Sempre quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Quando a melatonina está alta, o cortisol está baixo. Então, por que é importante vocês observarem aqui nesse gráfico? O que é legal entender? Nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã.
Então ela acorda às 6 e o nível de cortisol dela vai estar alto até lá por volta das 6 horas da tarde, que é quando ele começa a baixar, que é o momento em que a gente naturalmente, né, uma pessoa saudável, começa a desacelerar para que a melatonina comece a subir e lá por volta das 10 horas da noite esteja bem alto e que passe a noite toda com melatonina alta para que o sono seja bom. Mas tem gente que gosta de dormir até mais tarde. E aí o que que acontece? Vamos supor que a pessoa acordou aqui por volta das 10, 11 horas da manhã. Então, nesse momento é quando que a melatonina vai baixar e o cortisol vai subir. Se o cortisol vai começar a subir lá por volta do meio-dia, esse cortisol vai começar a baixar lá por volta das 10, 11 horas da noite, né? E aí a produção da melatonina dela vai ser tardia. A produção da melatonina vai ser na madrugada, né? No momento que a pessoa deveria estar dormindo, é quando a produção da melatonina dela vai começar a subir. E por que que ela não consegue acordar cedo? Justamente por isso. Como ela acorda muito tarde, a melatonina, ela começa a ser produzida também muito lá tarde da noite, porque a curva cortisol-melatonina, ela funciona como se fosse um relógio biológico interno que a gente tem. Então, quando a pessoa acorda cedo, o cortisol se eleva e a melatonina cai. Por volta das 7, 8 horas da noite, essa pessoa que acordou às 6 horas da manhã, ela vai estar com a sua melatonina num nível muito alto. Essa pessoa vai estar sentindo muito, muito sono. E aí outra coisa também importante da gente ver. Exercício físico, ele libera cortisol. Então vamos supor que uma pessoa aqui às 8, 9 horas da noite está treinando na academia. Então o que que vai acontecer? Essa pessoa que está treinando entre 8 e 9 horas da noite, ela vai ter um pico de cortisol. Isso significa que para que esse cortisol baixe, para ela começar a sentir sono e produzir a melatonina, vai demorar. Então, pode ser que a pessoa que tenha problema com sono, quando treina à noite, atrapalhe o sono dela. Ela vai sentir sono mais tarde, ou ela vai ter o sono fragmentado durante a noite. Então, não é interessante treinar durante a noite. Se não tiver alternativa nenhuma, é melhor treinar à noite do que não treinar em momento nenhum. Mas quem tem oportunidade de treinar logo pela manhã é o melhor momento. Por quê? A pessoa acorda, já tá com o cortisol sendo elevado, aí ela vai para academia e essa produção de cortisol para manter ela acordada, para manter ela ativa, para manter ela animada para seguir com a sua rotina durante o dia, é o melhor momento, é o momento ideal. Por quê? Porque aí lá na tarde da noite, quando chega o momento de desacelerar, do cortisol baixar para a melatonina subir, ela não vai ter estímulo de cortisol lá treinando à noite. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Cortisol e melatonina não trabalham junto. Sempre quando o cortisol estiver alto, a melatonina vai estar baixa. E quando a melatonina estiver alta, o cortisol vai estar baixo. Essa é a importância de acordar cedo, antes das 9 da manhã, para que o seu relógio biológico interno faça esse autorregulação, esse autoajuste. Se você tem problema com sono, você precisa gradativamente acordar mais cedo. Não significa que hoje eu acordo 11 horas da manhã. A partir de amanhã eu vou acordar 6. Você não vai conseguir fazer isso. Você tem que ir gradativamente acordando um pouquinho mais cedo a cada dia, para que vai chegar o momento em que você vai conseguir acordar 6 da manhã, 7 da manhã, enfim. Então, se você acorda às 11, começa a acordar às 10h30. Daqui um tempo, acorda às 10. Daqui um tempo, acorda às 9h30. Para que você, devagarzinho, vá reduzindo esse horário de acordar, para que você consiga regular a sua curva cortisol-melatonina. Se não acordar cedo, é muito difícil você conseguir dormir na hora certa ou ter um sono bom durante a noite. Então, o que você pode fazer para ajudar o seu relógio biológico? Logo que você acordar, se exponha pelo menos 10 minutos à luz natural do sol. Não pode ser pelo vidro da janela, você precisa se expor diretamente à claridade do sol, à luz do sol. Se você puder olhar para o céu, é melhor ainda, porque isso ativa o seu relógio interno. Inclusive, a luz natural ajuda até em casos de depressão.
Tem muita gente que é diagnosticada com depressão sem um motivo, assim, aparente, né? Sem uma razão. E quando a gente vai investigar, a gente vê que é só falta de sol, é só falta de energia do sol. Pela manhã, é interessante também que você faça a sua primeira refeição nas primeiras horas do dia. Comer cedo regula a melatonina à noite. Se você puder comer proteínas, é melhor, tipo ovos mexidos e menos carboidrato nessa refeição da manhã. À noite, já é legal que você inclua carboidratos bons, como batata, a mandioca, arroz, banana, aveia é muito bom. Porque eles aumentam a produção de serotonina, que é precursora da melatonina. Eu estou falando de qualidade de sono, não estou falando de emagrecimento. As pessoas que estão focadas em emagrecer vão falar que é loucura comer carboidrato à noite, mas enfim, estamos falando de qualidade de sono aqui nesse vídeo, tá bom? Alimentos ricos em glicina e triptofano também ajudam muito, como frango, peixes, ovos, iogurte, feijão, amendoim, castanhas. Comer kiwi ou tomar suco de cereja natural à noite também melhora bastante a qualidade do sono. Só que lembra que vocês precisam regular a curva cortisol-melatonina, senão nenhuma dessas estratégias vai dar certo. Respeite a regra da janela alimentar de 12 horas. O que seria essa janela alimentar de 12 horas? Por exemplo, se você toma café da manhã às 7 horas, a sua última refeição deve ser às 19 horas. Então você se alimenta durante 12 horas e fica em jejum, né? Alguns chamam de jejum intermitente, as outras 12 horas. Por que que é legal evitar comer à noite, próximo do sono? Se você conseguir evitar comer 2 horas antes de deitar, é muito melhor, porque o seu corpo precisa de energia para a digestão, ele precisa de sangue. Então, assim, para fazer a digestão, o nosso fluxo de sangue, ele vai para para fazer essa digestão, né? Ao mesmo tempo, o nosso cérebro, durante o sono, precisa dessa mesma energia, precisa desse fluxo de sangue para se limpar, para fazer a limpeza linfática. Então, quando você come tarde ou quando você se alimenta logo antes de deitar, o corpo precisa dividir essas forças, precisa dividir o fluxo sanguíneo entre o sistema digestivo e o sistema linfático para fazer a limpeza do cérebro. Então, o sono acaba perdendo a qualidade. E essa limpeza do cérebro também não vai ser tão efetiva. E lembra que a atividade física de manhã é sempre melhor do que à noite, porque à noite os exercícios intensos elevam a produção de cortisol e acaba atrapalhando a qualidade do sono. Agora eu vou passar para vocês alguns hábitos noturnos que preparam você para dormir. Então, durante a noite, 2 horas antes de dormir mais ou menos, apague todas as luzes. Se você precisar de iluminação, use luz amarela ou vermelha vinda de baixo. Coloca no abajur ou aquelas luzinhas de tomada, laranja, vermelho, amarelo. Porque a nossa biologia entende que a luz de cima é o sol, que é a hora de acordar, né? Quando você tem a luz vinda de cima, a nossa biologia vai entender que é hora de produzir o cortisol. E aí ele atrapalha na produção da melatonina. E por que que a luz vinda de baixo, nessa coloração entre amarelo, vermelho e laranja, é legal? Porque antigamente, quando morávamos na selva, qual que era a única luz noturna que tinha? Era a luz da fogueira. Qual que é a tonalidade da luz da fogueira? É nesse tom, entre vermelho, laranja, amarelo, e é luz vinda de baixo. Então, quando a gente recebe essa luz vinda de baixo e nessa tonalidade, a gente entende biologicamente que é noite. E sendo noite, é hora de produzir a melatonina. Se você precisar usar tela durante a noite, ative o filtro de luz azul do seu celular. Porque a luz branca lembra que estimula a produção de cortisol e atrapalha no sono. É interessante também usar uma coberta mais pesada, se possível, né? Enquanto você estiver dormindo, porque isso reduz a ansiedade e melhora também a profundidade do sono. A temperatura ideal do quarto, para que você possa ter um sono de qualidade, fica entre 19 e 21 graus. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês com relação às coisas que prejudicam a qualidade do sono, né? Não podemos deixar de falar da cafeína. A cafeína pode ser um grande vilão. O café, chás, pré-treinos, todos têm cafeína. A meia-vida da cafeína é de 5 horas. Então, vamos supor que você tome café 1 hora da tarde. Se você tomar café 1 hora da tarde, você ainda vai ter cafeína circulando no seu sangue por volta das 11 horas da noite.
Então, evita tomar a cafeína no período da tarde se você sofre com sono, se você tem insônia, se você tem problema com a latência do sono. Se você tem problema com microdespertares noturnos, evita a cafeína, tá? O ideal é tomar café apenas por volta das 9 horas da manhã, para manter a energia sem prejudicar o sono. Mas se você conseguir evitar e não tomar de jeito nenhum, é melhor ainda. Com relação ao álcool, muita gente fala que gosta de tomar uma cervejinha ou um vinhozinho antes de dormir porque relaxa e ajuda a pegar no sono. E sim, de fato, tanto o álcool quanto a cannabis, eles ajudam a adormecer, mas eles pioram a qualidade do sono, fragmentam o descanso e reduzem o sono REM. O álcool é completamente tóxico para o cérebro e a cannabis pode até desencadear quadros psiquiátricos em quem tem predisposição. Então, sim, de fato, o álcool ele vai te ajudar a adormecer, mas a qualidade do seu sono não vai ser a mesma. Você vai acordar no outro dia cansado, como se você nem tivesse dormido. Como estamos falando de sono, é legal também falar da melatonina em cápsula, né? Bastante gente toma a melatonina em cápsula, mas ela é indicada somente em casos muito específicos, como as pessoas que estão passando por algum momento difícil de adaptação do sono, como por exemplo o jet lag, que as pessoas viajam, né? Aí tem problema com fuso horário, aí é indicado tomar melatonina para ajudar a regular. Ou os trabalhadores noturnos, que eles precisam trabalhar enquanto deveriam estar dormindo e precisam se manter acordados enquanto deveriam estar dormindo, enfim. Fora isso, fora o problema com fuso horário e o caso de trabalhador noturno, o uso indiscriminado pode reduzir muito a produção natural do corpo, né? Então, assim, a melatonina, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, mas quando você ingere a melatonina de forma exógena, né, fora do corpo, ela reduz a produção endógena, que é a produção natural do nosso corpo. Então, não é indicado tomar melatonina. Mas, se você já está tomando, não pare abruptamente. Procure um médico para que você possa fazer o desmame do uso dela. Porque pode ser que piore ainda mais se você parar de tomar abruptamente, né? Os remédios para dormir também, só em casos muito graves, como síndrome do pânico, por exemplo. No geral, eles pioram a ansiedade e atrapalham o processamento natural das emoções durante o sono. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fases do sono e o sono como autoterapia. Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde eu vou explicar a arquitetura do sono. Eu vou compartilhar com vocês a tela e vou explicar certinho, tá? O sono, ele não é um estado uniforme. Ele acontece em ciclos que duram em média de 90 a 110 minutos. Durante a noite passamos por vários desses ciclos e cada um tem uma fase específica. Eu vou explicar para vocês agora no gráfico certinho como que funciona esses ciclos. Bom, então aqui eu vou explicar para vocês sobre a arquitetura do sono. Como vocês podem ver, a gente tem vários ciclos de sono, né? Em média 5 ciclos por noite. E aí a gente tem a fase, o sono REM, que é Rapid Eyes Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Né? Essa fase é a mais importante de todas do nosso sono. Aí a gente tem o estágio não REM 1, 2 e o 3, que é o sono profundo. Aqui embaixo a gente vai ter os horários, né, das 23 horas até as 7 horas do outro dia, e eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho então desse gráfico. O sono leve, né, que é o primeiro estágio do sono, é a transição entre os estados de vigília e o sono. Ele dura alguns minutos. Dura poucos minutos, na verdade. Nesse momento, os músculos relaxam, os olhos podem se mover lentamente e é comum a gente sentir espasmo, como se a gente estivesse caindo. Sabe quando a gente tem aquele susto, assim, que tá começando a pegar no sono, você leva aquele susto? Então é quando a gente está aqui nesse primeiro estágio do sono. O segundo estágio é o sono leve mais profundo. Ele representa cerca de 50% do total do nosso sono. Nessa fase, o corpo começa a reduzir a temperatura e também a frequência cardíaca. O cérebro diminui a atividade, mas ainda assim a gente pode ter despertares fáceis. Então é aquele momento em que você escuta qualquer barulhinho e você já acorda. Na terceira fase do sono, que é o sono não REM, né, profundo, aqui a gente também chama de sono de ondas lentas. É o estágio mais restaurador do sono. O corpo libera o hormônio de crescimento, fortalece o sistema imunológico e faz reparos celulares aqui nessa fase do sono. Nesse momento é mais
difícil de ser acordado e quem desperta nesse momento pode ficar confuso, fica meio desorientado, né? Aí a gente tem a fase REM do sono. Essa fase aqui, REM, que é o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, né? Nessa fase, o cérebro ele fica mais ativo, quase como se estivesse acordado. E é nessa fase que acontecem os sonhos mais vívidos. O corpo fica paralisado para evitar que a pessoa haja durante os sonhos. Essa fase é essencial para memória, aprendizado e regulação emocional. Essas fases, elas se repetem em ciclos ao longo da noite. E a cada novo ciclo, a duração da fase REM aumenta, enquanto o sono profundo vai diminuindo. Então, eu vou explicar aqui para vocês no gráfico mais ou menos isso aí, né? Então, nós temos 5 ciclos de sono durante a noite. E pode reparar que micros despertares noturnos não é uma coisa ruim. O ruim desses micro despertares é quando você acorda e não consegue voltar para o sono. Então, aqui, ó, nesse gráfico, vocês podem reparar que aqui na linha do acordado, a gente vai ter o momento em que a gente está acordado, né? Que a gente vai para a cama. E depois, no decorrer da noite, a gente tem mais algumas fases de acordado. Então vamos lá, como é que funciona? A gente está acordado, aí a gente começa a aprofundar no sono e a gente entra no primeiro estágio. Aqui no estágio 1, que é aquele estágio de vigília entre acordado e dormindo, aí a gente vai aprofundando. No terceiro estágio é quando a gente tem o sono mais profundo, que é o sono mais restaurador. Aí, durante a noite, o que acontece? A gente vai aprofundando no sono, e aí a gente volta para o estágio 2, volta lá para o estágio 1, e aqui a gente tem o sono REM. Nesse sono REM é quando a gente tem os sonhos. Sabe quando você tem aquele sonho que parece que você está vivendo uma realidade, nem parece sono, parece muito real. Eu já vou explicar o porquê da importância desse sono, desses sonhos. E a gente tem lá, depois a gente entra no segundo ciclo, né? Aí a gente vai lá no estágio 2, estágio 3, volta para o estágio 2, volta lá para o sono REM, e aí a gente tem um micro despertar. Esse micro despertar pode ser aquele momento que você gira na cama para se ajeitar, para voltar a dormir, ou pode ser um momento que você só acorda, abre os olhos e já volta a dormir. Nesse micro despertar, ele não é ruim, como eu já havia dito, mas se você acorda e depois tem dificuldade para voltar a dormir, aí sim ele é um problema. Tá? Mas é normal acordar durante a noite, pelo menos 2 ou 3 vezes é normal. E aí, no terceiro ciclo, novamente, a gente vai passando pelos estágios, aí já vai reduzindo o sono profundo e vai aumentando aqui o sono REM. Né? Quarto estágio, mesma coisa. E lá no quinto, pode reparar que a gente nem aprofunda. A gente já, do segundo estágio, a gente já sobe lá pro sono REM, que é quando a gente tem a maior parte do sonho. Sabe quando que você está sonhando e de repente você acorda e já é hora de acordar? É por isso, porque sempre no último estágio é o maior período de sonho. E por que é importante esse sonho? Aqui durante a fase REM é quando a gente tem o que a gente chama de sonoterapia. Autoterapia do sono. Nesse momento em que a gente está sonhando, é o momento em que a gente está processando as nossas memórias, as nossas experiências vividas, as nossas traumatizações. Por que que não é indicado, por exemplo, uma pessoa que passa por transtorno de estresse pós-traumático, ela passou por algum trauma muito grande, não é indicado que ela tome remédio para dormir? Porque o remédio para dormir, ele induz a pessoa a ter o estágio profundo de sono. Ela fica mais aqui nesse estágio profundo e ela não entra no sono REM, que é a fase em que essas memórias vão ser processadas quando acontece a autoterapia. Então, todo sonho é uma autoterapia. É imagem distorcida, é coisa nada a ver, é coisa que a gente não entende. Mas se você procurar entender a mensagem do seu sonho, você vai ver que tem tudo a ver com a fase que você está passando naquele momento. Se você puder, né, se você tiver a oportunidade de consultar um psicanalista para te ajudar a interpretar seus sonhos, você vai ver que faz muito sentido o sonho que você teve naquela noite, daquele jeito, com uma fase que você está passando nesse momento.
Quem tiver curiosidade, pode até perguntar para o ChatGPT. ChatGPT, você pode me ajudar a interpretar meu sonho com base na psicanálise? Aí você descreve lá todo o seu sonho e pode ser que ele consiga te ajudar a fazer uma interpretação. E aí você vai ver se faz ou não sentido para essa fase da sua vida, para esse momento da sua vida. Então aqui a gente tem a arquitetura do sono, como vocês podem ver, ela é dividida em ciclos e em fases, né? O nosso sono tem vários ciclos e várias fases. De tudo isso daqui, o sono profundo é muito importante para a restauração da nossa saúde física, mental. O sono REM é muito importante para a restauração da nossa saúde emocional. Então, como vocês puderam ver, o sono tem fases: leve, profundo e REM. E é na fase REM que acontece a autoterapia do cérebro. É onde processamos memórias, emoções e traumas. Se o sono é interrompido, essa terapia natural não acontece direito. Então, aqui vocês conseguem perceber a importância do sono. Aliás, vocês conseguem perceber a importância dos sonhos, né? Às vezes a gente não lembra dos sonhos, mas não é porque você não lembra que você não está sonhando. Mas se você toma remédio para dormir, se você usa melatonina em cápsula, pode ser que isso interfira na qualidade do seu sono e que você não alcance o estágio REM, que é o de processamento das emoções, tá bom? Quando eu perguntei para vocês lá no grupo se vocês tinham dificuldade em dormir, aí eu perguntei, né, sobre latência do sono, sobre a insônia e os microdespertares, a gente fez uma enquete para ver qual dessas dificuldades era maior para vocês. Então, assim, como a gente falou disso lá, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês essas 3 dificuldades que as pessoas têm, né? Então, a latência do sono, o que que seria? É o tempo que você demora para adormecer. O tempo entre deitei na cama e cair num sono. Tá? Então, essa é a latência do sono. Tem gente que fica lá, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir. Então, a pessoa que fica rolando e não consegue entrar no sono, ela tem problema com a latência do sono. Mas depois que ela pega no sono, ela vai até no outro dia normalmente. A insônia é a dificuldade de manter o sono ou de voltar a dormir quando você acorda. E a gente tem os microdespertares, que são muito ligados à ansiedade, depressão e à ingestão de líquidos à noite. Ou cortisol desregulado, né? Então, assim, ó, uma dica que eu já vou dar para vocês é: se vocês precisarem tomar água à noite, tomem pequenos goles, em pouca quantidade, para evitar ficar indo no banheiro muitas vezes. Porque às vezes você tem que levantar, vai para o banheiro, volta para a cama, demora para dormir, então isso atrapalha muito na qualidade do sono. Se você é aquela pessoa que precisa levar garrafinha de água para tomar a água, né, durante a noite, lembra disso, molha a boca só, não precisa tomar muita água. Com o tempo, você vai perder esse hábito. Tomar água durante a noite não é um hábito saudável, porque ele atrapalha muito no sono. Tem também a meditação, que é uma aliada poderosíssima para melhorar a qualidade do sono, porque ela atua tanto no corpo quanto na mente, né? E como que ela pode ajudar na qualidade do sono? Na mente, ela reduz o fluxo de pensamentos, ela reduz os pensamentos acelerados, né? A prática ensina a desacelerar e absorver os pensamentos sem se prender a eles, o que diminui a ruminação mental, que atrapalha muito o sono. Ela equilibra as emoções, ajuda a ansiedade, estresse, preocupações, fatores comuns da insônia. Ela treina a presença, que ajuda a desligar do passado e do futuro, cultivando foco no aqui e agora, essencial para relaxar antes de dormir. E no corpo, como que a meditação pode ajudar, né? No nosso corpo, ela ativa o sistema parasimpático, que é responsável pelo relaxamento, diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ela regula hormônios do sono. Estudos mostram que a meditação pode aumentar a produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Ela diminui a tensão muscular, favorece o relaxamento físico, preparando o corpo para anoitecer. E na qualidade do sono, o que a meditação pode ajudar na qualidade do sono? Ela facilita o adormecer, ela reduz a latência do sono, que é aquela demora lá entre você deitar e pegar no sono. Ela também diminui os despertares noturnos. Ela prolonga o sono profundo, que é o sono restaurador. Ela melhora o bem-estar ao acordar, com mais disposição e clareza mental. Uma boa prática, né, é meditar de 10 a 15 minutos antes de dormir, usando as técnicas de respiração consciente e meditação guiada, ou o mindfulness. Então, assim, durante o nosso desafio, eu não vou parar de enviar as meditações noturnas e da manhã. Se você conseguir introduzir as meditações
Antes de dormir, maravilhoso. Se você conseguir fazer a meditação logo que você acordar, maravilhoso também. Então, não deixe de fazer as meditações. Em paralelo, os exercícios que eu vou mandar lá no grupo durante o nosso desafio do sono, tá? Então, a meditação é muito importante para a nossa saúde. É por isso que todo dia eu me comprometo a enviar pelo menos uma meditação lá no grupo. Não é à toa que eu envio. Eu faço a meditação e eu sei o quanto melhorou a minha vida depois que eu comecei a meditar. Foi por isso que eu criei aquele grupo e é por isso que eu envio para vocês a meditação que eu faço todos os dias, tá bom? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu respondo, ou se quiser, quem tem meu contato pode me escrever diretamente. Quem ainda não está no grupo, por favor, entre no grupo, vamos participar, né, do nosso desafio Durma Plenamente. Mesmo que você não tenha problema com sono, é legal você ter conhecimento, porque vai que algum dia, né, o seu sono desregula, e aí você já vai saber como voltar. E você também aprendendo, você pode ajudar mais pessoas, né? Então, gente, é isso. Eu desejo para vocês paz, amor, luz, sabedoria e expansão da consciência sempre.